A Casa das Plantas Flores Bela tem a maior variedade e os melhores preços da região em plantas ornamentais, árvores frutíferas, árvores nativas, substratos, caqueiras e adubos em geral. São 2 lojas em Palmares para melhor lhe atender. Loja 1, BR-101, bairro Japaranduba, ao lado da Cerâmica Natália. Loja 2, Avenida Estácio Coimbra, número 54, Centro, em frente à Catedral de Nossa Senhora da Conceição. Telefone 81999811662. Casa das Plantas Flores Bela. A beleza e a natureza moram aqui. Muito boa noite, segunda-feira, dia 8 de novembro de 2021, são exatamente 7 horas e 36 minutos. Estamos começando mais uma live do nosso projeto Psicologando com Eduardo Jorge. Primeiramente, quero parabenizar a todos e agradecer a todos que estão aqui com a gente, que é uma live que é toda segunda-feira, né? Estava com saudade, segunda-feira passada foi feriado, foi véspera de feriado, terminou a gente imprensando. Como diz o Carlos Alberto Sardenberg, da CBN, ele diz que segunda-feira passada foi dia de pé na jaca. Então, mas a gente sente aquela falta dessa interação nossa, de podermos juntos pensarmos, a gente poder refletir mais sobre a mente humana, a gente identificar tudo aquilo que possa nos melhorar enquanto seres humanos. Então aqui é um espaço de debate, é um espaço que a gente fala de psicologia, que a gente fala do comportamento humano, da pós-modernidade, traz um pouco da neurociência, da psicopatologia e de outras áreas aí que a gente vai estar juntando aqui esse conhecimento, lembrando que aqui é um espaço que você pode concordar, que você pode divergir, que você pode dar a sua opinião, que sempre vai ser muito bem acolhida. O mais importante é que a gente possa estar provocados no dia a dia a pensarmos, a podermos refletir mais. Então a gente está precisando de mais pensantes agora na pós-modernidade, principalmente agora nessa segunda década do século XXI. Deixa logo aqui, pessoal, quero logo dizer que a gente está sendo transmitido aqui ao vivo pela TV Unomaster, né? A TV que é lá em Palmares, na Mata Sul de Pernambuco. Também aí a gente está sendo bem visto no litoral norte de Alagoas, como também aqui em Goiânia. O pessoal aqui a gente tem um público grande aqui também no litoral norte de Pernambuco. Mas quem estiver acompanhando a gente pela TV Unomaster, desde já uma excelente noite. Meu amigo Lulica e companhia, todos os amigos aí da TV Unomaster, o Júnior Coronel, entre outros. Pessoal, a gente também tem um canal no YouTube, né? Quem quiser curtir, quem quiser seguir a gente no YouTube, você vai lá e acessa Eduardo Jorge _psicólogo. Nós temos vários vídeos interessantes, inclusive as nossas lives a gente edita e coloca lá no YouTube. Nós temos também no Instagram, né? Vamos começar a fazer lives no Instagram também, aí muita gente cobra. Então quem quiser seguir a gente no Instagram é Eduardo Jorge PSI, PSI, tudo junto no Instagram, tá certo? E se você gosta das nossas lives, você copia o link aqui no Facebook, marca um amigo, uma amiga sua, joga nos grupos de WhatsApp aí. Se você acha que tem pessoas que podem melhorar assistindo o nosso trabalho aqui, a nossa live, o nosso projeto Psicologando com Eduardo Jorge. Então você vai lá e compartilha, tá certo? Eu queria, primeiramente, antes de entrar no nosso tema, que eu quero falar um pouquinho sobre essa questão, essa necessidade de meta, foco, de correr atrás, né? Hoje está muito na moda, a gente vê muito nas redes sociais aí, as pessoas colocam lá bem grande, né? Foco, meta e seguindo atrás. Mas antes disso, eu queria fazer aqui um comentário diante dessa tragédia que aconteceu com a Marília Mendonça, né? Muitas pessoas se mobilizaram, além de fãs,
mas me chamou a atenção, eu acho que não só a mim, mas de outros especialistas aí do comportamento humano, não só com Marília Mendonça, mas a gente viu com, pelo menos aqui em Pernambuco, com Augusto César, foi muito parecido, com o Gabriel Diniz, com outras pessoas que morreram, pessoas famosas que nos deixaram, e a gente vê, o que eu quero fazer aqui, essa análise crítica, é que hoje a gente está cultuando, e isso nas redes sociais, curtindo, divulgando, inclusive fazendo mídias em cima da morte, em cima do trágico. Não só uma tragédia como essa, né? Com Marília Mendonça, vários artistas, né, mais famosos e menos famosos prestaram suas homenagens, mas a gente vê esse excesso, né, essa coisa excessiva do trágico, e aquilo que termina sendo horrível, né, os horrores, as tragédias, as mortes, terminam virando entretenimento e objeto de curtida, né? Então, se eu pego aqui, de repente, claro, respeitando as homenagens, é só uma análise crítica, que é um espaço que você pode divergir e convergir, respeitando, mas a gente vê aí as pessoas ter um certo prazer, talvez um prazer masoquista em estar recebendo curtidas. E a gente vê que com a morte, com as tragédias, com esses eventos trágicos, termina, de repente, o perfil, a página, recebendo mais curtidas do que uma foto da figura, do que um trabalho, um pensamento da figura. Então, me preocupa essa visão mórbida, essa pulsão de morte, essa futilização da tragédia, né? Futilização e usar, né, pegar carona na tragédia do outro, na morte do outro, para a gente se promover muitas vezes, ter mídia social. É bom repensar. E isso com várias situações, né? A Marília Mendonça, claro que ela chamou muito a atenção pela fama, pelo sucesso que ela vinha fazendo atualmente, né? Até pelo tipo de música que estava muito na moda, né? A sofrência. Hoje, muitas pessoas se mobilizaram aí, e é um movimento, né? Hoje chama-se de feminejo, né? Feminismo com sertanejo. Mas que a gente eu acho que possa, talvez cultuar menos o trágico, pegar menos carona na desgraça dos outros, né? Deixar de usar a desgraça enquanto entretenimento, enquanto aquilo que a gente deveria até evitar. Então, hoje, e a gente vê muitos amigos, muitas amigas, que pega tudo que é morte, né? Com a Covid agora, com as mortes pela Covid, isso ficou muito mais intenso, muito mais excessivo. Tem gente que só posta morte, mais um morreu, mais um aqui, e claro, essas tragédias aí terminam sendo aí um campo fértil para esse tipo de postagem, que não sei se é masoquismo, né? Não sei se é uma ligação aí, de repente, à pulsão de morte, mas que a gente possa, eu acho que ter um outro tipo de marketing pessoal mais saudável, mais ligado a algo produtivo do que ao mórbido, tá certo, pessoal? Aqui é só uma análise, uma reflexão em cima aí dessa enxurrada. Eu particularmente respeito muito, mas eu nem compartilho morte e nem curto quem compartilha morte, né? É uma questão pessoal, assim, sempre respeitando quem gosta de publicar. Mas vamos lá, vamos às nossas mídias. Lembrando que nós temos aqui um apoio na produção da nossa produtora Claudiana Albuquerque, né, da FADIMAB. Um abraço aí a todos da FADIMAB, Faculdade de Goiânia. Também temos o nosso amigo Alex Mano Brau aí também, que participa, né, ele que edita os nossos vídeos. Temos outros apoios aí, como Adalberto Lopes, né? Adalberto não está aqui hoje, Adalberto Júnior, e também a TV Unomaster, tá? Estamos aqui sendo transmitidos agora, neste momento, em tempo real, pela TV Unomaster, do nosso amigo Lulica dos Palmares e companhia. Pessoal, a gente vê
a gente vê, hoje está na moda, né, você colocar meta, né, agora traçar metas e correr atrás e focar nessas metas, e aí você focando nessas metas, você vai atingi-las e você vai obter sucesso, sucesso financeiro, sucesso nas mídias sociais. O telefone está tocando, eu esqueci de deixar no silencioso, deixa eu só cortar aqui. Voltei aqui. Então, pessoal, como a gente estava falando, hoje virou uma febre, né? E as pessoas, e eu vejo muitas pessoas traçando metas, né? Em primeiro lugar, vamos definir aí o que é meta, né? Talvez a gente precise até distinguir o que é uma meta de um projeto de vida, um projeto pessoal, algo que a gente precisa correr atrás para realizar. Bem, meta, eu que trabalhei com vendas, trabalhei em empresa privada, nós trabalhamos hoje no serviço público, trabalho aqui em Paulista, a gente sempre tem metas a cumprir, né? Metas na área corporativa, no mercado de trabalho, no serviço, né? Sempre nós temos metas aqui na saúde mental, temos algumas metas para bater. Quem trabalha com vendas, quem trabalha no setor comercial, sempre são estabelecidas algumas metas, inclusive no serviço público. Então, isso é natural. Mas me preocupa essa questão dessa meta, que eu preciso estar ali de maneira obsessiva, focado. Não, agora é o seguinte, eu vou ser empreendedor, eu vou ser agora um empresário e vou buscar essa meta, ou de repente agora eu vou fazer um doutorado, um mestrado. Sim, são metas. Eu acho que a gente deveria, pelo menos a minha compreensão, ver muito mais, claro, essas realizações profissionais como um projeto de vida. E termina essa meta, essa questão mesmo da obstinação, né, das pessoas ambiciosas, né, tenha ambição, seja obstinado, foque, né, seja uma pessoa, seja um empreendedor. E termina isso gerando muito mais angústias, porque determinadas metas, muitas vezes, não são tão fáceis de conseguir, principalmente, né, nesse modismo, na meta enquanto modismo. Geralmente as pessoas que ostentam determinadas metas, né, que terminam ostentando, são justamente essas pessoas que terminam não tendo muito um projeto de vida. Se eu tenho uma meta X, não, eu vou perder peso, ou de repente vou realizar tal empreendimento ou tal curso, legal, bacana. Mas, geralmente, quem constrói essas metas modistas termina sendo volátil, né? Muitas vezes vai para lá, vai para cá, pega um modismo, agora eu vou entrar nessa, isso é bom para mim, mas determinadas metas, determinados projetos requer tempo, requer dedicação, requer alguns fracassos, né, para a gente buscar um projeto de vida. Muitas vezes a gente vai ter alguns atropelos, a gente vai ter alguns obstáculos, alguns fracassos. A gente precisa muitas vezes dar 2 passos para trás, parar um pouco, pensar, analisar, refletir e continuar buscando, digamos, aquela meta. Eu prefiro trazer enquanto projetos de vida. Só que muitas vezes esse momento que a gente precisa parar, que a gente precisa inclusive dar um tempo, que a gente precisa parar para respirar, para pensar, mudar a estratégia, mudar o caminho. Muitas vezes a gente traça um caminho para a meta que não é aquele mais adequado, não vai ser aquele caminho. Muitas vezes justamente por essa angústia, por essa ansiedade, por essa pressa de obter resultados, né? Muitas pessoas estão resultado, e não conseguem parar para pensar, não conseguem ter um pouco de paz, não conseguem muitas vezes escutar outras pessoas, especialistas, principalmente no tipo de empreendimento que você está investindo aí as suas metas. Precisamos
E claro, e esses momentos, inclusive, determinadas metas, né, determinados projetos de vida, eles devem ser acompanhados sim, do descanso, do lazer, né, do parar para estudar um pouco, do se divertir, conversar com amigos, né, do parar, do descanso. Né? Hoje, determinadas metas, a pessoa começa de manhã, de tarde, de noite e tal, e começa atropelando ali todo mundo, e fica tão obcecado por determinadas metas e se frustrando. A gente está falando se frustrando, se angustiando, que termina gerando um sofrimento, gerando uma ansiedade, gerando sintomas, muitas vezes fóbico-ansiosos, a pessoa fica mais automatizada, menos afetuosa, muitas vezes, com pessoas próximas, com pessoas que mereciam um pouco de atenção, um pouco de amor, e a pessoa fica lá seca. Eu já vi muita gente adoecer por justamente transtornos de ansiedade, pela síndrome de burnout, pelo excesso de trabalho, meta, foco, começar de manhã e vou até de noite e depois no outro dia logo cedo. E isso, né, com certeza, o cérebro, né, a mente, ela vai gritar ela vai pedir socorro através de sintomas ansiosos, através da fadiga, da irritabilidade, de sintomas psicossomáticos, ou seja, sintomas físicos, aquele cansaço no corpo, tremores, muitas vezes alterações cardiovasculares, alterações em metabolismo, muitas vezes enxaqueca, dor de cabeça, tem pessoas que descamam na pele, estou falando de sintomas psicossomáticos, justamente por não alcançar aquela meta obcecada. Isso é muito bom para pessoas que têm transtornos obsessivos, compulsivos, né? Aquela pessoa que precisa realizar de todo jeito. Nós, seres humanos, nós vamos, sim, de vez em quando a gente vai dar um tropeço, a gente vai se atropelar, a gente vai parar, a gente vai precisar fazer outras coisas na vida, mas quando eu falo de um projeto de vida, é diferente da meta. Por exemplo, eu fiz vestibular para psicologia, eu adotei a psicologia enquanto um projeto de vida, isso depois da música. Né? Sou músico também, sou guitarrista, a gente toca com Petrúcio Amorim desde 1999, ou seja, a gente fez 22 anos, né, tocando com Petrúcio Amorim, 22 São Joões, né, ou seja, um bom tempo. Antes de ser psicólogo, já era músico. E tinha, assim, enquanto projeto de vida, ser músico. Ou seja, é um projeto que eu venho tocando há 22 anos, pelo menos com Petrúcio, e a gente continua. E a gente ainda tem projetos nessa área, na área musical, no forró, na cultura nacional. Ou seja, o percurso. A gente respira música, né? Respira no dia a dia. Gosto de música, quase todo dia eu pego o violão, pego a guitarra, escuto um, escuto o outro. Estou interagindo com músicos, né? Com pessoas da área. A gente vem acompanhando como é que está o mercado musical, quais as tendências, quais as novidades. Ou seja, isso, quando é um projeto de vida, ele passa a nos acompanhar no dia a dia, não como uma meta angustiante, mas sim como um prazer, um bem-estar. Como também, né, passou depois, eu fiz o vestibular em 2002, fiz vestibular para psicologia na Facho, me formei no final de 2006, então a gente está completando agora 15 anos, agora no final do ano, 15 anos de formação enquanto psicólogo, e continuo respirando psicologia, continuo estudando. Claro, quando eu falo psicologia, não é só psicologia, a neurociência, a história, a antropologia, os contextos históricos sociais, teorias. Hoje nós temos muito mais filósofos, as filosofias
desde Aristóteles, desde os filósofos pré-socráticos, como Zenão de Cítio, o pai do estoicismo, como também filósofos pós-socráticos, como Sêneca, como o imperador Marco Aurélio, que fez o famoso Meditações. Então, quando a gente tem isso enquanto projeto de vida, já realizei todos os meus projetos na música e na psicologia? Ainda não. Nós temos muito mais projetos. Eu, pessoalmente, tenho muito mais projetos na área da psicologia, sim. Estou escrevendo um livro, um livro teórico, uma nova abordagem, como eu falei, toda pautada, sim, em contextos científicos e pensadores, pensadores e filósofos, sim, com um bom know-how, que tenham uma fundamentação fidedigna. Isso tudo ajuda a ampliar os nossos projetos na área de psicologia. Como também aqui, a gente está nesse projeto Psicologando com Eduardo Jorge, também é um projeto de vida, é um projeto ligado às mídias. Ou seja, a gente está juntando a psicologia com a área da comunicação. Eu que já faço rádio também desde 2012, ou seja, há 9 anos que eu faço rádio, faço televisão, também muitas vezes programas, como eu também já fiz, participei do programa com meu amigo No Albertinho, que está assistindo a gente, com o J. Júnior também participei do programa Oportunidades, na Band, na TV, aqui na TV Nova também, a gente também já participou, já fez várias participações aí com o Pedro Paulo, com o Cacá Nascimento. Então, não é uma meta, não é a psicologia, o livro, alguns projetos aí nesse âmbito acadêmico, nessa área científica, não é uma meta, mas sim um projeto de vida. As mídias sociais não são metas, no nosso projeto, nosso crescimento na área da comunicação não é uma meta, e sim um projeto de vida que o percurso, eu quero gravar alguns vídeos, nem sempre dá, às vezes a gente precisa parar, a gente não pode gravar um vídeo de todo jeito, muitas vezes a gente está com olheira, com cara de cansado, principalmente nós que trabalhamos à noite e durante o dia, e às vezes precisa também descansar. Temos lazer, a gente precisa também pegar uma praia, namorar um pouco, tomar um vinho, uma cerveja, a gente que gosta. Sim, eu gosto no dia a dia também de ler, tem uma leitura enquanto uma prática diária. Não só a leitura, mas também a gente sim, faz pesquisas com documentários, audiobooks, às vezes eu estou com a vista cansada para ler um livro, e aqui a gente escuta o livro, Hoje no YouTube tem vários audiobooks. Então, enquanto projeto de vida, esse percurso vai fazendo a gente se aprimorar naquilo que a gente quer alcançar, nessa profissão, nesses projetos, nesse empreendimento, seja pessoal, seja profissional. Eu respiro psicologia. Tudo é no dia a dia. Então a gente aplica no dia a dia a psicologia com os amigos, com os colegas, com os pacientes, com os usuários do SUS que a gente atende, com a análise das coisas, dos comportamentos. Então não tem como dissociar a psicologia do mundo, da nossa interação com o mundo. Eu respiro também música. Então, a gente hoje fala muito dessa questão do foco. Se você tem esse projeto, como eu tenho esse projeto meu, esses projetos que continuam em andamento, não chegaram ao fim, e talvez até nem nunca chegue. Talvez aquela meta, aquele pico do Everest, que muitas vezes a gente começa a jogar a felicidade lá para frente. Eu só vou ser feliz quando eu chegar lá no cume do Everest, 8.000 e cacetada, 8.000 metros de altura, e muitas vezes as pessoas não chegam e terminam morrendo antes de chegar. Nós temos lá no Everest vários corpos, várias pessoas que não conseguiram nem chegar, e outras pessoas que chegaram e não conseguiram descer justamente pelas dificuldades.
Então, a felicidade não está lá em cima, no cume do Everest. A felicidade está em justamente você ter definido quais são os seus projetos e, claro, e você ir andando e caminhando no passo a passo. Eu gosto muito de um pensamento, né? Vou citar o estoicismo, vou citar o filósofo estoico Epicteto, que nasceu no ano de 55 da era cristã e morreu no ano 135. Epicteto dizia o seguinte, né? Defina aquilo que você quer ser. Definido, seja. Ou seja, comece a ser a partir de agora. Primeiro é bom definir e não entrar nesses modismos, né? Agora a minha meta agora é essa. A pessoa começa de maneira volátil a mudar de metas, mudar de focos, né? Eu vou falar aqui também ainda sobre o foco daqui a pouco, mas ainda em cima dessa meta, desse contexto da meta, né? Então Epicteto diz isso. Defina aquilo que você quer ser e comece imediatamente a ser. Ou seja, se eu quero ser um bom psicólogo, eu tenho que começar agora. O processo é hoje. Né? Vou respirar psicologia. Ah, não, eu quero ser um bom cozinheiro, quero investir na área de cozinha. Então, está definido, olha, sabendo que eu vou passar muitos e muitos anos cozinhando, né? De repente aí, trabalhando à noite. Uma vez chegou um paciente meu. O paciente chegou e disse, olha, eu estou aqui na dúvida queria fazer um curso aqui superior. Eu estou pensando em fazer gastronomia para ser mestre de cozinha. Claro, eu fiz, legal, bom, sim, tem emprego, o mercado de trabalho é bom. Um bom curso superior, sim, gastronomia. Mas, assim, você acha que vai trabalhar, você gosta de curtir o final de semana? Gosto. Então, é bom pensar nisso. Você vai passar muitos anos, se você quer ser um mestre, né, um gastrônomo, você tem que pensar que você vai trabalhar ou em hotel ou em restaurante, geralmente finais de semana, geralmente à noite. E eu comecei a fazer essa análise com esse paciente meu e ele fez, não, quero não. Eu quero o final de semana estar descansando, não tenho muito saco para trabalhar à noite. Então é bom ter definido o que você quer ser. Claro, a gente está falando de projetos, né, profissionais, mas isso também vale, essa meta, né, essa busca, esse projeto de vida, isso também vale para comportamentos, para vícios. Defina o que você quer ser e seja, e busque se definir dentro do limite humano, né? Não, eu quero ser super-homem, não vai ser não tem essa história. Eu não quero ser tão rico enquanto Steve Jobs, né? De repente aí Mark Zuckerberg. Bem, eles foram para Harvard, né? Então, se você tem coragem aí, consegue chegar em Harvard, aí então pode pensar aí como Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Bill Gates, entre outros, né? Então, mas em relação à transformação pessoal, poxa, de repente eu sou acelerado, né? Eu sou uma pessoa muito ativa, muito acelerada, tenho ansiedade, eu não consigo dormir, eu não consigo ser paciente, eu sou irritadiço. Bem, identifiquei, eu quero melhorar, eu quero ser menos acelerado, eu quero ser uma pessoa mais calma, eu quero ser uma pessoa mais paciente, eu quero ser uma pessoa mais zen. Pronto, definiu, quer mesmo? Então comece hoje, com a prática, né? O próprio Epicteto, o Marco Aurélio também, no livro Meditações, ele dizia, nós somos os únicos, né, a única espécie que é dotada de racionalidade, ou seja, capacidade de discernir o bem e o mal, de decidir. Por exemplo, um tigre, né, um jacaré, jamais ele vai dizer, não, eu decido ser vegano, eu vou comer folhas. Não. Se você der folha a um tigre, a um jacaré, deixar ele preso lá, ele vai morrer de fome e não come. Da mesma forma que uma vaca, jamais ela vai ser carnívora, né? Ela vai comer capim porque é da natureza. O ser humano não. Ele tem essa capacidade de escolha, né? Então a gente quando
decide ser algo, a gente está escolhendo. Ah, não, eu queria ser calmo, mas eu não consigo. Não, você não quer ser calmo. Ah, eu queria ser mais paciente, eu queria falar baixinho, eu queria ter essa calma. Se você quer mesmo, defina o seu querer, né? Pegando esse pensamento, essa máxima de Epicteto. Defina, quer ser calmo, comece a ser hoje. Comece a parar, a pensar, a não ser escravo da ditadura da resposta. Nós temos aí as pessoas que nem escutam direito, já são ansiosas, já se atropelam, já terminam sendo estúpidas muitas vezes, sendo insensatas, incoerentes, justamente por conta da falta de paciência, por conta dessa ansiedade. Não, eu quero ser uma pessoa mais inteligente, eu queria ser uma pessoa, de repente, aí que fala melhor, que escreve melhor. Leia. Ah, mas eu não consigo ler. Então, você não definiu, isso não está definido, você não quer. Não quer. Porque, por exemplo, se eu quero ser uma pessoa mais inteligente, se eu quero ler mais, sabendo, né, tendo clareza que a leitura vai me ajudar a escrever melhor, vai me ajudar no mercado de trabalho, vai me ajudar a ser menos ignorante, né, vai me ajudar a ser menos alienado, vai me trazer muito mais conhecimento, né, vai, inclusive, me tornar muito mais interessante. Ah, mas eu nunca fui de ler. Comece, né? Defina, eu quero ser uma pessoa inteligente. Comece com 5 minutos. 5 minutos. Agora eu vou para o foco. Ah, não, foco, leitura, tem que focar. Vou engolir o livro, vou ler ele todinho agora. Eu vou começar, vou ler em 3 dias. Talvez mais um pouquinho. Se você tem dificuldades para ler, pode ler em 1 semana, 2, 1 mês. Por que não? Tem que engolir o livro? Bem, quem é acostumado a ler, claro que vai ter muito mais rapidez, muito mais facilidade de análise, de elaboração, de interpretação daquele livro. E vai ter muito mais prazer, né? Hoje, eu acho prazeroso sentar e ler um livro. Só que boa parte, se não a maioria da sociedade, não tem muito saco para ler. Ah, não, está tão muitas vezes tão ligado aos estímulos das redes sociais, sim, das redes sociais, da correria do dia a dia, com 1000 compromissos, que não consegue parar um pouquinho, pensar, se concentrar e focar numa leitura. Porque eu estou lendo aqui, eu estou fazendo aqui, e de repente o Zap toca, o sinal de notificação, e isso atrapalha aqui minha leitura, e eu vou ver quem mandou aqui um recado para mim. Quer focar? Quer saber o que é foco mesmo? Foque naquilo que você está fazendo sempre, né? Se você estiver com alguém, estiver conversando, namorando, paquerando, dando atenção a alguém, não faça ela perceber que você está dando atenção a ela e está aqui no WhatsApp, está falando com outra pessoa que não está nem aí para você. Quando você estiver numa praia, curta a praia, até bata uma foto, né? Até pode tirar uma selfie. Hashtag, estou aqui em Maria Farinha, né? Morram de inveja. Hoje está muito assim, essa questão da ostentação. Até bata uma selfie, até publique, mas curta a praia. Foque no curtir a praia. Quem está com você, na areia, no mar, nos pescadores, no ambiente. O foco enquanto dá atenção a um tipo de atividade, né? E hoje está na moda, todo mundo, foco, né? Tem até um livro do professor Daniel Goleman, né? Que o nome do livro é Foco. Se puder, leia, é bem interessante. Aí você vai ver o que de fato a gente deve focar, o que a gente deve trazer enquanto foco. Essa palavra é muito bonita, né? Muito bonita e parece que a pessoa é forte, obstinada, sou focado, né? Foco, meta, foco. E isso causa angústia, isso causa sofrimento, né? O foco não é só uma academia, né? É foco no estudo. Quem posta aí que está focado num livro, geralmente tem dificuldades para ler. Então, o mais importante, quando eu gosto muito de um pensamento também, eu sempre cito aqui o Leandro Carnal,
Tem até um livro dele aqui. Um livro que é muito bacana esse livro. Verdades e Mentiras, Ética e Democracia no Brasil, do Mário Sérgio Cortella, Gilberto Dimenstein, Leandro Carnal e Luiz Felipe Pondé. E o Leandro Carnal, eu gosto muito de um pensamento sobre foco dele, que ele diz o seguinte: quando você estiver fazendo algo, esteja 100% dedicado àquela atividade. Dedicado ou dedicada. Como eu falei, se estiver na praia, esteja 100% ali na praia. Curta a praia. Se estiver num barzinho com os amigos, tomando uma cervejinha, até bate uma selfie, até resiste a alguma coisa, mas deixa o celular quietinho, né? Não deixe as pessoas perceber que você não está nem aí para elas, está muito mais ligado aqui em gente que está no outro lado do mundo e que não está ligado em você. Né? Interaja com aquelas pessoas. Quando tiver, né, a gente que é psicólogo, que tem, digamos, esse poder da escuta, escute de verdade. Escute. Né? Hoje está faltando muito mais o que o próprio Leandro Carnal diz. Hoje tem muita oratória, mas está faltando escutatória. Quando precisar escutar alguém, né, foque nessa escuta. Né, preste atenção. Ah, mas está chato tudinho, então saia. Então peça licença, escute um pouquinho, dê uma certa valorização. Não dê um fora, né, não constranja a pessoa, mas diga assim, vou aqui no banheiro, eu preciso ir ali e tal. E seja cordial e saia. Mas quando precisar conversar com alguém, foque nisso. E claro, e como eu falei, precisamos de descanso. Precisamos, inclusive, focar, né? Pelo menos aí, todo dia, diariamente, né? 20 minutos, meia hora, sim, para descansar, para deitar no sofá, para desconectar e pensar na vida. Pensar no que aconteceu no dia. Planejar não de maneira obsessiva, não enquanto meta, essa meta de modismo. Mas planejar, sim, como é que eu posso, eu melhorei nisso, como é que eu estou, quais são os meus comportamentos, quais as minhas ações, quais os resultados das minhas ações. Eu estou falando em focar na meditação, no descanso, no pensar. Feliz de quem consegue pensar no mundo de hoje. As pessoas não estão mais parando para pensar, fazer uma análise crítica, fazer uma reflexão sobre nada, praticamente nada. Estão como pessoas autômatas, né? Pessoas que não param ali, que estão correndo e conectado, justamente por esse excesso de estímulos das mídias digitais, está fazendo que a gente tenha 1000 coisas ao mesmo tempo, não consiga fazer nada direito e vira um procrastinador ou procrastinadora. Sim, o que é isso? Procrastinar. Essa palavra bonita, né? É uma palavra pós-moderna. Desculpa, pessoal, estou com a garganta um pouquinho arranhada, eu estou bebendo aqui água de vez em quando. Procrastinar é você sempre adiar os seus compromissos, né? As suas tarefas, as suas atividades. Ah, não, eu vou amanhã... Desculpa. Amanhã eu vou tirar o dia para ler. Né? Vou ler... ou de repente não vou ler 2 horas por dia. Aí a pessoa chega lá, na hora de ler, pega o livro, aí o colega ou a paquera manda mensagem. Daqui a pouco eu estou aqui zapeando porque o algoritmo das redes sociais, os algoritmos das redes sociais, eles são preparados para prender a nossa atenção e fazer com que a gente fique passando mais outra página, mais outro site, mais outro... ou passando mais outra pessoa, mais um amigo, mais outro, e daqui a pouco você procrastina. Você não consegue mais ler, não começa a leitura. No final, viu que não fez nada, que não produziu nada, a não ser ficar vendo futilidade, inclusive vendo mortes aí nas redes sociais, e a pessoa no final termina se sentindo mal porque não produziu, não teve conhecimento e procrastinou aquilo que muitas vezes era importante. As pessoas, não estou falando só de uma leitura, às vezes compromissos
sim, do trabalho, compromissos com outras pessoas. É aquilo que precisa ser entregue, aquilo que precisa ser feito, arrumar uma casa, consertar um carro, de repente aí terminar um serviço e as pessoas não estão conseguindo dar continuidade de repente aí num projeto de emagrecimento, né? Quando eu falo de emagrecimento, que hoje parece que é uma meta de todo mundo, ir para academia, perder peso e bota lá, tá pago, né? Ainda bota assim, tá pago o treino de hoje. É porque não treina, é porque vive procrastinando. Quer perder peso, quer ganhar, Quando eu falo perder peso, não é virar um Apollo, uma paniquete, aquele corpo escultural não, mas quer melhorar a sua mobilidade, quer sim. Então é no dia a dia, é mudando a alimentação, fazendo atividades físicas, bebendo mais água, tendo melhor sono, comendo mais saudável no dia a dia. Isso para quando? O resto da vida, né? Coma melhor, se alimente melhor, com comidas, com alimentos mais saudáveis, principalmente ricos em vitaminas, em proteínas magras, em carboidratos do bem, né, vitaminas que vão ajudar o nosso metabolismo bastante. Então você consegue. E não agora, vou malhar todos, assim, investir toda a energia, de repente, 2, 3 horas aí na academia, no outro dia eu estou morto, cansado, com preguiça e não consigo dar continuidade. Quer transformar a vida para qualquer sentido, né? Seja para ter mais saúde corpórea, ter mais saúde mental, ser uma pessoa mais amorosa, ser uma pessoa mais ativa, quer falar melhor, quer ser uma pessoa menos rancorosa, menos ansiosa, uma pessoa menos irritadiça, mais sábia. Então é um processo gradual, vai precisar praticar. E hoje as pessoas não estão suportando, sim, lidar com aqueles momentos que precisa de prática, né? Para eu desenvolver aquilo que nós chamamos de inteligência emocional, eu vou precisar passar por situações de estresse, inclusive de estresse nas relações interpessoais. Só assim a gente coloca em prática aquilo que a gente deseja ser. Se eu quero ser uma pessoa equilibrada, conversar bem, mediar conflitos, não estar ali, de repente, dando fora, não estar brigando com as pessoas e conseguir lidar com divergências, com contrariedades, sem adoecer e sem brigar, sem agredir ninguém. Então, eu vou precisar treinar isso no dia a dia, nos momentos em que a gente tiver essas divergências, nos momentos que a gente tiver a situação mais estressante, porque sempre vai ter. Sempre vão ter situações trágicas, estressantes, problemáticas, divergências, pessoas que vão discordar da gente, pessoas mais maliciosas. E se a gente quer melhorar enquanto ser humano, sim, a gente precisa praticar no dia a dia essa paciência, essa melhora na comunicação. Então, foco, né? Vamos ser menos escravo dessa ditadura da meta e do foco. Meta, foco, obstinação. Isso é muito bacana, né? Muito bacana para quem já está bem aí, tá certo? Então, o mais importante, foque naquilo que você dividiu, nesses momentos, né? Divida os momentos, não é só correr atrás o tempo todo, porque você vai ser frustrado, com certeza. Com certeza, por isso que tem tantas pessoas angustiadas, porque não consegue concluir, de repente, aí uma meta, um projeto de vida, porque não é projeto. Meta não é projeto. Como eu falei, meta é um número a ser batido. É um alcance de uma previsão aí de repente aí dentro daquilo que a gente traçou, né? Então, meta é algo a ser batido. Um projeto não. Um projeto de vida, um projeto pessoal, ele se torna muito maior, muito mais interessante. E como eu falei, e você nada vai atrapalhar. Quem tem seus projetos de vida, volto para Epicteto, defina bem aquilo que você quer ser. Definiu? Seja, trabalhe para ser.
Comece no dia a dia. Como eu falei, o conhecimento, né, a leitura, a buscar. Não estou falando isso para dizer que eu sou melhor do que ninguém, não. Pelo contrário. Né, até me trago aqui o meu saber socrático. Né? Só sei que nada sei, porque tem pessoas que sabem muito mais, têm muito mais conhecimento, e não é só acadêmico, não é só de livros. Tem pessoas que têm muito mais sabedoria do que eu até gostaria de ser como elas. Mas é um projeto de vida meu, envelhecer sábio, envelhecer mais de bem com a vida, com mais harmonia, com menos exigências com a vida, né? E devagarzinho a gente avança nesse projeto de vida da sabedoria, envelhecer sábio, envelhecer, sim, amando as pessoas, o mundo com os seus defeitos, com as suas imperfeições. Então tenha isso enquanto meta, sim. A meta real é ter um projeto de vida. Se você não tem um projeto de vida, significa que você não está parando para pensar. Como eu falei, tá escravo ou escrava justamente dessa correria da pós-modernidade. Construa projetos e, como eu falei, defina o que você quer ser e trabalhe agora para ser. Quando eu entrei no curso de psicologia, só para a gente terminar, pessoal, eu não falei com ninguém ainda, porque Júnior não está aqui, o Adalberto Júnior ele precisou dar uma saída, geralmente meu computador ainda não consertei, geralmente eu pego o celular dele para interagir com vocês, mas eu estou aqui sem o retorno. Mas quando acabar aqui a live, eu vou falar aí com cada um de vocês aí que mandou um alô pra gente, que curtiu o nosso trabalho, tá certo, pessoal? Mas é interessante, eu já falei isso para pacientes meus, já falei isso, sim, até para em espaços onde eu atuo como psicólogo, né? Quando eu entrei no curso de psicologia, em 2002, primeiro dia de aula, eu pensava em estar aqui hoje. No primeiro dia de aula, eu pensava em estar fazendo exatamente o que eu faço hoje. Atender paciente, clinicar, sim, saber mais sobre psicologia e viver da psicologia. No primeiro dia de aula. Só que lembrando, uma faculdade de psicologia são 5 anos, são 10 períodos, cada período são 6 meses. Todo dia eu estava afim de ir para a aula? Não, nem todo dia eu estava com saco de ir para a aula. A gente que toca, inclusive, tínhamos aula dia de sábado, a gente vinha do show, muitas vezes, da sexta para o sábado, chegava do show direto para a aula, que era de manhã. E ficava dormindo lá. Nem todo dia a gente estava afim, nem todo dia a gente estava motivado a ir para a faculdade, porque são 5 anos. Mas passou. Mas todo dia, e vê, depois desses 5 anos, né, em 2006 a gente se formou, eu me formei em 2006, e agora, em 2021, estão fazendo 15 anos de formado. E todo dia eu gosto, né, quando se fala sobre psicologia, qualquer assunto me interessa. Não só sobre psicologia, mas também sobre ciência. Mas se tratando da psicologia, diariamente. Ou seja, mesmo 15 anos após formado, eu vivo me alimentando, né, alimentando a mente com a psicologia diariamente. Tá bom, pessoal? Pensem nisso, pensem com carinho, como eu falei, não sou o dono da razão. O mais importante aqui, o nosso objetivo é provocar a reflexão, provocar o pensamento crítico. Você tem espaço aqui para divergir, como eu falei, para concordar. Mas pense direitinho. Não precisa tá nessa onda da meta e do foco. Não, claro, se você é vendedor, se você tem metas para bater, como a gente tem também no serviço público, tudo bem, aí é algo corporativo. Mas trace projetos de vida e corra atrás com passos lentos. Quer começar a ler? Não é para ler 1 hora não, comece com 5 minutos. 5 minutos de leitura por dia. 2, 3 dias, você vai tomando mais gosto, depois aumente para 10, depois aumente para 15. Quando você vê, já está lendo meia hora.
Se todo dia você pegar qualquer livro, qualquer assunto e ler 5 minutos, você vai começar a condicionar, né, as suas sinapses, o seu cérebro, para ter prazer com a leitura. E já vai aprendendo mais, já vai praticando. Tá bom, pessoal? Foi um prazer. Segunda-feira estamos aqui. Esse é o nosso compromisso. Toda segunda-feira vamos ter esse bate-papo aqui com vocês. Temos esse bate-papo, tá certo? Foi muito bom aqui. Como eu falei na segunda-feira passada, foi feriado, né? Foi véspera de feriado, foi pé na jaca. E termina a gente ficando com um pouco de saudade, tendo um pouquinho dessa abstinência desse bate-papo, que é aqui o projeto Psicologando com Eduardo Jorge. Tá certo, pessoal? Um abraço para o pessoal da TV Unomaster, né? Então, tudo isso aqui está sendo transmitido agora, em tempo real, pela TV Unomaster. E toda segunda nós temos esse compromisso aqui com vocês, tá certo? Um abraço pessoal aqui de Paulista, um abraço meu amigo prefeito Ives Ribeiro, Dido Vieira também, que fez aniversário essa semana, né? Meu amigo Dido Vieira, um abraço aí, o vice-prefeito aqui de Paulista. Também mandar um abraço para meus amigos de Goiânia aí, Eduardo Honório, professor Fernando Veloso, também vice-prefeito, né? No sábado a gente conversou um bocado aí, Fernando Veloso, que esse poço aí de cultura, de sabedoria, é uma enciclopédia, né? É uma biblioteca viva. Então, pessoal, muito obrigado aí pelo carinho, todos que estão com a gente aqui, tá certo? Eu imagino, presumo que esteja aí o Sandro Maia, Alcebias Nogueira, meu amigo Bida, pessoal de Goiânia. Desculpa se eu faltei, se tem algum nome aí que eu não falei ainda, mas como eu falei, estou sem o retorno aqui, mas eu vou, quando acabar aqui, vou dar um alô para todo mundo aí que mandou, que prestigiou aqui a nossa live, tá certo, pessoal? Muito obrigado, até a próxima, Psicologando com Eduardo Jorge. Restaurante Carne do Sol da Morena, a verdadeira culinária brasileira, a melhor carne do sol do interior pernambucano, ambiente climatizado com qualidade, melhor preço e atendimento da região da Mata Sul. A Carne do Sol da Morena fica na Praça Mauriti, número 18, Centro, Palmares, Pernambuco, ao lado da Biblioteca Municipal Fenelon Barreto. Fones 081 3661 0455 99932 0308 e 99628 0377. Carne do Sol da Morena, o seu restaurante em Palmares. Restaurante Lucidez, o mais popular e visitado restaurante da cidade dos Palmares. Café, almoço e janta com os mais variados pratos da cozinha regional e preços imbatíveis. O restaurante Lucidez fica na rua Nelson Paranhos, número 88, Santa Rosa, Palmares, Pernambuco, por trás do antigo posto e pousada Petropau. Fones 081 3662 2701 99312 2057 e 99820 6271. Restaurante Lucidez. Linknet Telecom, sua internet com velocidade. A Linknet Telecom fica na Avenida Frei Caneca, 115, Centro, Palmares, Pernambuco. Ligue agora mesmo para os nossos contatos 081 98357 0686 3661 2630 e 98834 2031. Linknet Telecom, sua internet com velocidade.